volta, dia do seu direito. Eu estava escrevendo aqui, a gente transmite ao vivo também pelo Facebook, né, o programa. Então tem gente de tudo quanto é parte do país. E algumas pessoas falando só, quem não tem dinheiro para contratar um advogado? Isso é regra geral no país. Você pode procurar a Ordem dos Advogados do Brasil ou Defensoria Pública, guarda esse nome, Defensoria Pública, que geralmente fica perto dos fóruns, assim, das cidades, para te orientar de graça, tá bom? Então faça isso, mas não deixa de garantir seu direito. Quem está aqui hoje nos orientando é o Dr. Manaim Siqueira Duarte, da linda cidade de Guaratinguetá, que está aqui falando sobre direito, divisão de heranças e bens, Luquinha. Pois é, que dá tanta dor de cabeça e dúvida também, que nem o nosso querido amigo Wagner Gomes Mesquita, ele é aqui de São José dos Campos. Boa tarde, Wagner. Você vai contar pra gente, vamos contar bem devagarzinho pro doutor as suas dúvidas, que eu sei que tem bastante detalhe, não é isso, Wagner? Exatamente. O Sol, um abraço para você, para o Luquinha, para o doutor Siqueira também. Sabe o que é? A gente tem um processo tramitando na Justiça e é um processo de herança onde a minha mãe é inventariante. O que acontece? Acontece que teve um terceiro interessado, um cessionário, que comprou 4 partes de cessão de herança de 4 herdeiros. E a minha mãe e mais uma herdeira não assinaram para o cessionário porque ele comprou abaixo do valor de mercado e não foi em comum acordo. A pergunta é, quando terminar esse processo de inventário com as partilhas, a minha mãe tem obrigação de vender a parte dela para o cessionário ou não? Porque a minha mãe não tem para onde ir e ela já está no seu respectivo quinhão nesse processo de inventário. Okay. Perfeito, entendi. Ótimo. Vamos lá. Considerando que apenas um imóvel, ele não sendo divisível a uma partícula mínima que a lei determine, a sua mãe ela não seria obrigada a vender para ele, mas fatalmente este imóvel seria vendido e pago para ela até o percentual que ela tem direito. Entendi, mas aí o valor é ela que vai determinar? Não, na verdade, se não chegarem a um comum acordo, a Justiça faz uma perícia por meio de um perito, portanto, e depois de apurado esse valor, esse imóvel pode culminar com os meios que a gente chama de expromissão, ou seja, com a venda num leilão, ou ela comprando a parte dele, ou ele comprando a parte dela. Ela só conseguiria ficar no imóvel se ela comprasse a parte dos demais. Entendi. Ok. Se esse imóvel, entretanto, fosse grande o suficiente para alcançar uma metragem mínima que a lei prevê, aí ela poderia dividir este quinhão e ficar na parte dela. Mas diz que é um terreno de 250 metros. Aí não tem como, infelizmente. Não tem como. Agora, dentro dessa pergunta ainda, Luquinha, aqui me surgiu uma dúvida. Se ela não assinar a venda, se todos assinarem menos ela. Tá, se ela não fizer a venda, o juiz ele substitui a vontade dela, é possível, entende? Então, exato. Acaba ficando rendido mesmo, Fica, né, Solange? infelizmente. Obrigado, viu, querido, pela participação e a gente deseja o melhor aí para você e para sua mãe, né, Sol? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, Luquinha, de uma querida. Adivinha onde ela está? Aonde? Cascais. Cascais? Cascais. Sabe onde é Cascais? Cascais, não. É Lisboa. Ah, sério? É de Lisboa. Olha, a gente sabia que a gente é português, é só? A gente é. É da nossa terrinha. Opa! Ela está lá em Cascais. O nome dela é Maria Célia de Aquino. Maria Célia, um beijo para Cascais. Aí pode mandar os azeitinhos que a gente adora. E eu esqueci o nome de um doce que eu adorava também quando eu era pequenininha português. Ela diz o seguinte, quando o filho morre, o filho é solteiro, o filho tem uma condição de vida bem legal, ela fala assim, bem boa, o filho morreu. Quem tem direito, o pai ou a mãe ou os dois? Perfeito, vamos lá? Vamos lá, para Cascais. Exato. A lei estabelece a vocação hereditária. Então, primeiro, aos descendentes. Se ele não tiver descendentes, filhos, netos, bisnetos, aí a lei determina que seja transferido aos ascendentes. E os ascendentes são pais, avós e assim sucessivamente. Com filhos e com os pais concorrem o cônjuge. Então, eu preciso verificar se ele tem cônjuge também. Parece que é ou solteiro. Companheiro. Então, não havendo descendentes e não havendo cônjuge, os pais herdam por inteiro. Só completando a pergunta da nossa querida aqui, a portuguesa linda aqui, os pais moram
em Portugal. O filho faleceu aqui no Brasil. A lei vale daqui. A lei do Brasil. Então Exato. tá. Então você tem direito, a gente sente muito, minha linda. A gente sabe que você vai ter que vir aqui para enterrar o seu filho, mas o direito é tanto seu quanto do seu marido, viu, Luque? Perfeito. Só a gente recebeu outra pergunta pelo WhatsApp, uma pessoa que não quer falar o nome, não vai se identificar. Vamos ouvir. Oi, doutor, boa tarde. Tudo bem? A história é um pouco longa, mas eu vou tentar ser breve. Meu pai morreu num acidente e com esse dinheiro a minha mãe comprou a casa. Depois que eu casei e tive filhos, eu descobri que a casa está em meu nome e no nome do meu irmão. Porém, eu não moro mais lá e também não tenho mais convivência com eles. Como que eu faço para receber a minha parte da casa? Ok, perfeito. Então, na verdade, ela é proprietária deste imóvel. E como proprietária, ela pode se valer de algumas ações possessórias para ela vir a exercitar esse direito de posse, porque a propriedade ela se divide em uso, gozo, disposição e reivindicação. Como ela nunca morou e não exerceu posse, ela pode até pedir a emissão nesta posse por meio de uma ação própria, mas ela vai precisar constituir um advogado para isso. Tá, e vale lembrar, se você não tiver condições, Ordem dos Advogados do Brasil e Defensoria Pública. Bem lembrado. Só a Cristina aqui de São José está na linha. Oi, Cris, boa tarde. Alô? Tá por aí, Cris? Tô vendo... Oi, boa tarde. Boa tarde. Qual que é a sua dúvida, amiga? Então, meu pai, ele faleceu, ele deixou uma conta no banco. Nós fizemos inventário de uma conta no banco. E daí, lá dividiram o dinheiro, tudo, e a casa ficou como está, usos e frutos, certo? E a minha casa aqui está precisando de uma pequena reforma. Eu queria fazer tipo a cozinha para fora e a minha cozinha eu queria fazer o quarto do meu filho. E então eles estão falando que não pode. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é filha única? Não, nós somos 11. 11 filhos, né? O dinheiro que ficou no banco parece que foi retirado e dividido pelos 11. Mas ela não pode reformar a casa? Esta casa compõe o patrimônio do autor da herança também. Sim. E ela mora neste imóvel como um todo, mas concorre à herança com mais 10 irmãos, com mais 10 herdeiros. Sim. Então, se ela fizer benfeitorias no imóvel, ele agrega um valor, ela eventualmente, por prudência, seria interessante que ela tivesse autorização dos demais, naturalmente. Mas se eventualmente ela não tiver e quiser fazer, depois ela pode ser indenizada pelas benfeitorias que ela fez no imóvel também. Porque senão, minha linda, sabe o que pode acontecer, Cris? Você vai lá e deixa a casa bonita, né? Aí acontece alguma coisa, ninguém vai querer dar o dinheiro que você gastou, não, filho. Então faz em comum acordo. E eventualmente ele pode até querer dar, mas se ele não tiver o dinheiro para pagar, ou seja, ela vai ficar nesse prejuízo. Fica no prejuízo. Então, tudo certinho, não custa nada pôr tudo no papel, viu, Luquinha? Solange, comentar de algo que não está nada certo. O quê? Viu? Porque a Polícia Federal identificou um esquema de desvio bilionário na concessão de aposentadorias e licenças médicas militares do Exército. Um advogado foi preso hoje no Rio Grande do Sul, acusado de participação no desvio de mais de R$1 bilhão. Sol. Ô, gente, eu tenho que coçar aqui que nem macaquinho, mas sai dinheiro pela culatra, né? Mas é muito dinheiro, só não tem dinheiro para pagar aposentado, não tem dinheiro para pagar trabalhador, não tem dinheiro para pagar os nossos benefícios, mas sai dinheiro que nasce feito grama, Luquinha. O país está em crise, na verdade, por causa da corrupção. É só. Para a corrupção. Vai ser a Suíça, filho. Eu ia pôr até a coroa da rainha. Primeiro mundo. Só ser honesto, gente. É só ser honesto. E não é difícil, não, viu? Não. Bom, você teria coragem de mergulhar de uma altura de quase 30 metros, Solange? Olha só. Teria ou não? O doutor disse que tem. Eu não pularia. Eu não pulo nem em poça d'água, gente. Quanto mais isso. A gente conversa com vocês no próximo bloco, mas que gostoso a gente receber carinho. Vamos assistir mais? Oi, Sol. Oi, Lucas. Oi, Sol. Oi, Lucas. Nós te amamos. Nós te amamos, viu? Parabéns pelo programa. Amamos muito vocês. Manda um abraço para minha esposa Bruna Cristina dos Santos Cardoso e para esse meu filho André Lucas. Nós te amamos mesmo, viu? Parabéns pelo programa. Uma boa tarde. Tchau.